CC 476. Rádio Roquete Pinto, 94,1 FM, Rio de Janeiro. Bomba Tônica está no ar. Um programa com os acontecimentos mais bombásticos da semana. Com Rafael Ponzi e um time nada convencional. Muito bem, boa noite. Entrando pelas ondas do seu rádio, acabando com o 4G do seu celular. Começa agora mais um programa Bomba Tônica. Abre teu olho, menina. O movimento é bem, galera. O movimento Muito bem, é bem sexy. é agora. Já tá O chegando, Bomba começa a dançar Tônica. que Que momento, que pra fase. dançar isso aqui é bomba. Pra balançar Bomba, isso aqui melhor que Vitinho e Paquetá. É bomba. Agitando das suas noites de terça-feira, não é isso, Rafael Ponzi? Muito bem, exatamente. Pessoal aí, atenção, ouvintes, internautas, e você que está ouvindo do seu Uber, do seu táxi, da sua casa, do seu banheiro, no celular, que eu sei que você faz isso, e de qualquer outro lugar, você está curtindo agora o programa Bomba Tônica, e hoje uma tônica bem importante, que é a redação do Enem. Muito bem, a redação Não só do Enem. a redação, né, Rafael Ponzi? Tivemos muitas questões polêmicas. Muitas questões polêmicas, a gente vai discutir tudo isso hoje e aqui e agora, muito bem. E para vocês saberem, a redação do Enem foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Exatamente, foi esse o tema da redação. Bom, muitas pessoas se confundiram, algumas pessoas acharam que só seria fake news, assim como foi o meu erro primário, rapidamente quando eu li, mas é muito mais do que isso, né? Então vamos lá, vamos primeiro dar as boas-vindas aos nossos comentaristas, você que está aí ouvindo na rádio. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 comentaristas para falar do programa hoje, e algum deles está com o Facebook ligado com volume alto. Se você puder baixar, vai ser maravilhoso. Por favor, amiguinho. Exatamente, vamos lá, pessoal. Atenção para o nosso queridíssimo Sunny Boy. Fala, galera, depois de um tempinho longe da bancada, tô de volta. E você sabe que hoje é dia do riso, né? É um dia importante. É dia do... Nossa, que coisa previsível. Hoje é dia do riso. E aí eu queria compartilhar com vocês uma história que é sensacional, que é a seguinte: a secretária do Lula estava apaixonada por ele, né? Só que ele não notava, não percebia, vivia sempre bêbado, não percebia. Até que um dia ela, depois do expediente, colocou um vestido bem sensual, apertadinho, um decotão, entrou na sala dele, fechou a porta, foi caminhando sensualmente em direção a ele e disse: presidente, vamos fazer uma sacanagem? Companheira, onde eu assino? Companheira de companheiros. Muito bom, você. Pô, minha caraca! Guga, aprende. Não, mas é porque na minha época eu não tava funcionando a cartucheira, cara. Muito bem. Eu sempre boto. Aliás, fui eu que dediquei essa vida pra você. Uma vez, mas depois sempre me sacaneou. Não, mentira. Muito bem, vamos lá. Atenção, Pedro Barbosa. Como é que vai, senhor? Tudo bem? Boa noite. meus amigos. Vai, Barbosa. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Bem, com a graça de Deus. Ô, glória a Deus. Boa noite. Glória. Glória a Deus. Boa noite. Sei que foi bem polêmico o tema da redação. Acho que muitos não entenderam qual era o objetivo. Mas hoje aqui vamos esclarecer quais são os Vamos objetivos. esclarecer, com certeza. Aqui é nosso representante da direita e dos bolsonarianos e Wilsonanos. Wilson Anos? Tópicozinho, Rafael? Vamos lá, mais um agora. Falar com o cara mais charmoso da Rádio Roquete Pinto. O cara que tem um programa diário na Rádio Roquete Pinto de manhã e fala de economia. O cara que é o nosso Guru econômico. guru econômico. Barack o nosso Obama. Barack Obama. Nossa, Barack Obama. O cara que... sensacional, não tenho mais palavras para descrever esse ser humano fantástico que é Gilvan Bueno, por favor. É fantástico. Incrivelmente incrível. O refrão que eu adoro destacar aos meus alunos aprovados.
a todos os amigos. Eu acho esse termo incrivelmente incrível. É incrível, incrivelmente Se incrível. for criar um jargão. Muita saudade de estar aqui na bancada com os meus amigos queridos. Tenho muita literatura aqui. Trouxe um livro para quem está acompanhando, nos acompanhando na live. Por favor, acesse a live que você vai descobrir a minha indicação de livro para hoje, a leitura da semana. Mostra lá. Para todo mundo que tá na live aqui escutando, toda semana eu vou trazer um livro para destacar o que eu tô lendo para vocês acompanharem. Esse aí quem foi que te indicou mesmo, Giovanni? Esse aí Esse mesmo? aqui foi indicação de Guga. Muito obrigado pelos Mas deve ser um créditos. livro muito ruim. É ruim esse livro? Não, o livro... Ai, a inveja mata. Há relatos que é uma bosta. Encontrar você. É um livro de esquerda? É livro Não. comunistão, hein? Não. Livro vermelho. É o livro isentão. É o Só quem capital. acessar a live vai ver. É o Mas capital. falando aí, Mas vamos lá, gente. Gilvan. rapidamente, dia 5, Rodrigo Gil, pra você, querido, dia 5 de novembro, a Constituição Brasileira comemorou 30 anos. Queria destacar aqui um minuto de silêncio e uma salva de palmas pra Constituição Brasileira. Viva! Viva 30 anos da Constituição! Eu não silêncio não, porque ela ainda não morreu, né? Eu espero que não morra. Muito bem, muito obrigado, Gilvan Bueno. Vamos agora ao nosso queridíssimo Armando Sabada Silva. Como é que vai, Armandinho? Tudo bem? Fala, Rafael Ponzi, fala, meus companheiros de bancada do Bomba Tônica. Muito bem. Muito boa noite pros meus amigos que estão acompanhando a gente aí agora, essa hora da noite e tarde. Vamos ter uma ótima conversa sobre a redação do Enem. Você polêmica. fez o Enem, não fez? Eu fiz Enem esse Então ano. temos aqui um aluno, estudante que fez o Enem. E assim, é o último ano desse modelo de Enem. Eu tenho certeza que a partir do ano que vem vai mudar. Vai ser pior. É mesmo? Vai mudar? vai Então mudar. explica pra gente daqui a pouquinho. E vem cá, fez o Enem por quê? Vai mudar de curso? Não, o curso vai continuar o mesmo. Vai fazer outro? Tentar ir pra uma universidade pública, não tem que pagar. Ah, legal, Isso aí muito bom. Tá favorece certo, o bolso. Isso aí, muito bem. E agora, o nosso queridíssimo e amado Guga Pereira. Salve, terroristas radiofônicos ligados aqui na 94 FM. Muito boa noite. Mais um programa Bomba Tônica no ar, Rafael Ponce. Hoje o programa promete, né? A gente fez nosso programa comentando o Enem no ano passado, né? E esse ano foi muito mais polêmico, eu acho. A gente teve uns assuntos bem polêmicos, bem contraditórios, assim. Então, questões que geraram realmente muito burburinho na sociedade, e vai ser bem bacana a gente comentar esses assuntos aí, essas questões. Excelente, fica de olho, pessoal. Você que tá aí, internauta, vendo o programa de hoje, você que fez a prova do Enem, manda a sua experiência e a sua opinião sobre a prova para o nosso Facebook, que o Guga aqui vai ler a sua experiência e a sua opinião. E agora temos um convidado aqui especialíssimo, direto de Portugal, um cara que é radialista lá em Portugal, tem uma rádio em Portugal. E vascaíno também, né? Senão não seria português. Tu sabes que o nosso sotaque é uma bosta. Com certeza. Tens noção. Nosso queridíssimo André Mirski. E aí, André, tudo bem? Tudo bom, Rafael? Obrigado pelo convite. Nada, que isso, é um prazer. Opa, com esse pessoal todo maravilhoso aqui pra gente comentar uma coisa tão importante. Ainda bem que eu não comecei com piada de português, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, André, obrigado. Mas o André, eu tenho vários, tá? Eu tenho vários. Depois você conta. O André tem... O André participou do nosso pré-programa, pra você que tá na rádio aí ouvindo. A página do programa é Bomba Tônica. Bomba Tônica. Bomba tônica. De água tônica. De água tônica, exatamente. Você acessa a Bomba Tônica. A gente fez um pré-programa que a gente ficou batendo papo aqui. Quais seriam os assuntos a serem debatidos ainda em outros programas. A gente falou sobre a mamadeira do Haddad, na verdade. Vocês têm que dar uma olhadinha depois. É do Bolsonaro, na verdade. Mamadeira do... A gente falou sobre os maiores fascínoras da história da humanidade. Verdade. E o Guga ficou contando quem era de esquerda, quem era de direita, ver quem ganhava. Então, ou seja, foi um papo muito produtivo e que a gente... essa é a nossa pauta, né? Nossa escolha de pauta é feita dessa forma. Bom, muito bem. Então, vamos agora entrar nesse assunto que foi o assunto da semana, a prova do Enem, começando por ter começado com o horário de verão, né? Isso pode ter confundido muitos estudantes, se prejudicado alguns outros, mas parece que não teve tanta gente atrasada assim como nos outros anos, mas parece também que foi um recorde de alunos fazendo a prova. Vamos agora falar com um cara que tem toda a expertise para falar sobre o assunto, Armando Sabada Silva. Armando, o que você achou da prova? Primeiro, estava organizado onde você foi? Os alunos estavam bem orientados? Foi colocada a prova? Começou na hora? Como é que foi? Fala essa experiência aí para o nosso ouvinte. Rafael Ponce, foi tudo dentro da normalidade, viu? Não lembro de ter visto nenhuma experiência de gente chegando atrasado, não ouvi nada em relação a esse ponto. A parte mais legal do Enem é essa, né? Vamos combinar? Isso é a melhor parte. É bravo, né? É bravo. Deus me imagina, que coisa louca. Aqueles café,
peguei a prova, e depois chega lá e vê que é aluno da faculdade, mas tudo bem. Isso é complicado. Principalmente se você vê que a realidade do Brasil é uma realidade de muitos Brasis diferentes. Por exemplo, tem gente que sai com 3 dias de antecedência de casa pra poder chegar a tempo na prova do Enem. Não, isso é sacrificante, né? É mesmo? Quem é essa pessoa? É a realidade, por exemplo, lá do estado do Amazonas, do Pará. Sim. Pessoal de Região norte e nordeste, né, Amanda? Pois é, cara. Norte, mais norte do que nordeste, pelo visto. E agora, pô, um detalhe comunidades ribeirinhas dessa prova desse ano do Enem, que antigamente a prova era em 2 dias seguidos, sábado e domingo. Agora, ela é em 2 finais de semana diferentes. Você achou isso bom ou ruim? Assim, pra gente que é privilegiado, que mora perto dos lugares de prova, é bom. Verdade. Mas pra quem tem que se deslocar, é complicado. Nossa, é verdade, eu não pensei nisso. Pose. Muito bem, vamos Tem um lá. dado interessante dessa prova do Enem que foi o seguinte: inscritos, Juliano. nós tivemos cerca de 6.700.000 inscritos. Muito obrigado. E comparecimento foi algo em torno de 5.500.000. Pô, quase 1 milhão de falta? Exatamente. Mas alguém Exatamente. sabe Impressionante. Muito bem, vamos lá. Por favor, Guga Pereira. Sim, pois não? Vamos continuar com o Armando. Guga Armando, continua Pereira. falando da prova. O que você achou? Olha, Rafael Ponce, a prova do Enem tem um outro propósito, além de servir de exame que vai qualificar você para entrar numa faculdade. Ela serve também como um instrumento de cidadania, uma forma do governo dialogar diretamente com a população, tentar passar algumas mensagens. Uma coisa que é muito clara é que, de alguma forma, o governo utiliza essa prova para tentar expandir determinados ideais ligados à justiça social, respeito entre as pessoas, de igualdade segundo a lei, de oportunidades, condições, de direitos humanos, em outras palavras. Inclusive, a redação do Enem sublinha que você deve escrever a redação respeitando os direitos humanos. Sim. Então, uma coisa que eu percebo, que eu observo, é que isso provavelmente vai mudar a partir do ano que vem, no sentido de como vai ser abordados os temas, as questões. Muito bem. E você achou que as questões... O que a gente recebeu muito aqui de comentários da prova foi que tinha muita questão ideologicamente política, né? Colocado uma ideologia política nas questões. Aqui já o Gilvan e o Guga querendo participar dessa resposta. Vamos passar pra eles? Claro, claro. Mas depois você vem, eu quero saber a sua opinião, que você fez a prova. Vamos lá. Guga Pereira, o que você acha? Não, Ponce, eu achei um absurdo, assim, dizer que a prova foi ideologizada, né? Não tem como você fazer militância, você querer passar mensagens, formar opinião por meio de uma prova de um exame. Eu acho, assim, achei isso muito absurdo, porque a gente teve, assim, a questão que mais gerou polêmica, que eu queria falar já de cara, é aquela que falava sobre o dialeto da população LGBT, né? Posso ler ela? Já tô aqui na linha, preparado. Então lê, Gilvan, por favor. Então vai lá, Gilvan Bueno. Aquenda Upajuba. O que é isso? Conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Com origem iorubá, a linguagem foi adotada por travestis e ganhou a comunidade. Mas, nosso querido presidente, candidato, já falou o seguinte: criticou o Enem e a linguagem adotada por gays será excluída. Cara, eu acho isso muito surreal. Assim, eu acho isso muito surreal. Antes do Guga falar, como é que é essa? Como é que ele vai excluir uma coisa que ele nem participa, bicho? Em entrevista à Band, o presidente eleito disse que a doutrinação dicionário Aurélia... Calma aí, repete que o ouvinte não ouviu. Em entrevista à Band, o presidente eleito disse que a doutrinação e que a questão que cita o dicionário Aurélia não testa o conhecimento dos alunos. Bolsonaro diz que há uma supervalorização por parte de quem nasceu ou tem esse comportamento. Cara, eu acho isso uma grande bobagem. Uma grande bobagem, entendeu? Porque, o que acontece? Eu acho muito interessante, primeiro de tudo, Bolsonaro, quando se pergunta pro Bolsonaro sobre economia, ele fala que não entende. Você pergunta sobre presidência, Bolsonaro fala que não entende. Aí pergunta sobre educação, Bolsonaro é expert em educação. Eu acho isso muito engraçado, mas enfim. E a embaixada vai mudar de lugar. Eu acho isso uma grande bobagem, porque o que acontece? Da mesma forma que teve o Pajubá, né? Eu nem sabia que existia, achei até bacana e tal. Não se perguntava nada ao aluno, ao examinado, ao candidato, alguma coisa sobre específica do Pajubá. Só se perguntava se o Pajubá tinha características de um dialeto. O Pajubá? Não, Pajubá. P-A-J-U-B-A. Calma aí, qual foi a pergunta? Calma aí, Armando, calma aí, vamos lá. Primeiro o Juliano. Ele acabou de ler, cara, o Gilvan. Primeiro é o seguinte, tem muita gente que conhece o Pajubá bem pra caramba e tá dizendo que não conhece. Não também acho. Não tô dizendo que é o caso do Guga, não, tá? Juliano, você é um ocó mara, tá? Eu adoro o seu Ed. Tá? Vamos lá. Mas enfim. É Vinícius eu tô viajando. Vamos lá. Ed é o tá lá atrás. Então assim, só pra concluir o ponto. Então assim, você já concluiu. Vamos lá. Não, pior que eu não sou. Juliano, por favor. Não, cara, eu acho sim que nos últimos tempos essa temática tá super overrated, sabe?
sabe? Sem dúvida Overrated. nenhuma. Overrated, gostou? Você que é ouvinte agora e participa do seu cursinho Meu irmão, de você inglês. fala dial. Não mexe no seu dial. Pô, tá querendo zoar meu overrated? Tá, vamos lá. Pô, Traduza não, mais. eu acho que é um troço super valorizado, sim. Super valorizado, muito bem. Em compensação, eu acho que essa polêmica com relação à questão é exagerada. Não é porque você aborda um tema numa prova que você está fazendo uma defesa ou uma supervalorização naquele contexto específico. A prova do Enem, ela sempre foi criticada por conter questões ideológicas mais à esquerda do que à direita. Mas foi feito um levantamento esses dias em que a quantidade de vezes em que autores de esquerda e autores ditos de centro ou de direita apareceram é muito igual, né? É muito parecido. Então, assim, houve exagero, sim. Eu acho que o Bolsonaro aí falou demais. Não era exagero na necessário. prova ou exagero do nosso presidente eleito? Exagero do presidente. Eu realmente acho que exagero do presidente. Volto a dizer, a prova do Enem sempre foi muito criticada por essa questão de ser ideologicamente formulada e tal. Mas eu acho que foi exagero do Bolsonaro, e pegando um gancho do exagero do Bolsonaro, entrar nessa disputa de transferir a embaixada do Brasil para Jerusalém, porque os americanos fizeram, só os americanos e a Guatemala fizeram, a gente vai fazer agora também. Mas essa é outra não, o que me questão. preocupa é uma questão muito simples. Sim. O nosso comércio com o mundo árabe é muito interessante pro Brasil. Com o Egito, por exemplo, que Mas o cancelou a israelense visita vai lá, trazer o drone muito que dá maior. tiro, vai trazer a dessalinização do Nordeste. Pois é, mas já viu o tamanho de Israel? Não, viu quem tem maior eu tô PIB? falando, antes de me chamar de antissemita, porque aqui é fogo, né? Não, ninguém tô fala falando isso, do ninguém fala tamanho do Estado de Israel, tô falando economicamente. Economicamente. Sim. Eu tenho muita simpatia por Israel, acho, enfim, até por questões religiosas, Sim. tenho muita simpatia pelo Estado de Israel. Agora, que eu acho um exagero transferir a embaixada pra Jerusalém, eu acho. Então, assim. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, só um minutinho, vamos lá, Guga Pereira. Então é só pra concluir, Rafael Ponce, que eu tava falando, então Meu assim. Deus, fala muito. Não, pô, Vai, o Juliano agora fala um pouquinho, né? Mas Mas a ideia é o seguinte, então só pra concluir rapidamente, Tá se com vocês não inveja, ficarem me nem? interrompendo, é o seguinte, Vai. então essa questão ela não exigia do candidato que ele soubesse, o Pajubá soubesse alguma coisa de Essa é dialeto. a minha pergunta. Então, exatamente, não. Vai. A questão era uma questão interpretativa para que o aluno soubesse quais as características, o que define um dialeto, uma linguagem, um idioma, entendeu? Essa era a questão, era uma questão meramente interpretativa. O Pajubá era só um pano de fundo para a questão. Agora, vamos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Seguinte. Por que não usou, por exemplo, um outro dialeto, um dialeto tupi, um outro dialeto, e se introduziu esse dialeto? Você não acha, vamos aqui ser bem racional, tá? Não ser muito passional, não. Sim. Você não acha que foi introduzido isso pela agenda LGBT que já caminha fortemente na educação no Brasil? Eu discordo veementemente disso. não Eu acho que não tem acredito, agenda nenhuma. Eu acho tem o seguinte, agenda nenhuma? Nenhuma. LGBT nenhuma. Eu acho o seguinte. Só tem agenda. o quê, cara? A agenda Vai dar droga, LGBT se Guga. impõe Não, nos gente, últimos... vamos parar aqui dos microfones que eu soltei a bomba mesmo. Vamos lá, Armando Sabada Silva, continue aqui a explanação do Google, depois ele volta. Queria aproveitar Vai. esse comentário que você fez, Rafael Ponce, Sim. e falar que houveram outras questões do Enem que, por exemplo, essa temática foi abordada. Já ia tirar nota baixa, que o verbo haver não flexiona, ouve, né? Ah, meu amigo, pelo amor de Deus, linguagem coloquial aqui. Vamos lá, rapaz. totalmente Assim, coloquial. Armandão, vai, mete bronca. Pois é, teve que outras questões do Enem, né, já que eu não posso falar o verbo, tô aqui falando. Tiveram outras questões do Enem. Muito bem. Em que Muito foi bem, abordada a temática, por exemplo, da multiplicidade étnica e de linguagens dentro do Brasil, né? E uma das questões falava o seguinte: olha, tem um determinado povo indígena aqui no Brasil que, em meio a várias outras culturas, conseguiu sobreviver com a sua linguagem, com a sua cultura. E qual é a relação disso? O que aconteceu? Como é que ele conseguiu preservar? Só para mostrar que existe uma diversidade muito grande de assuntos, de temas que é abordado dentro do Enem, entendeu? E que tem uma certa tendência das pessoas a quererem olhar as coisas só por um lado. Então, por exemplo, quem não concorda muito com a pauta identitária na política tende a supervalorizar esse tema, esse assunto. Posso? Mas mesmo assim, então você acha que existe uma abordagem ideológica, não vamos falar ideológica, eu acho que fica um pouco pesado, mas de agendas políticas dentro da... O que a gente não pode fugir disso, né? Mas são agendas políticas colocadas em questões. Não diria que é agenda política, é uma visão muito grande de que você deve respeitar a diversidade e ela existe aí. E ela existe. Não adianta fingir que isso não existe, Gilvan, entendeu, Armando? Essa é a Gilvan, questão. vai lá. Bem, Depois você completa. eu queria chamar
chamar a atenção dos leitores que estão aqui, ouvintes, leitores dos grandes jornais, e lembrar um fato que a gente não está destacando aqui. Sim. Há uma semana antes das eleições, tivemos as faculdades invadidas por policiais, que teve uma grande repercussão que nós estamos discutindo. A educação brasileira, me desculpe quem não concordar, ela tem uma divisão, sim. As escolas públicas, e vamos lá, ninguém melhor do que eu para falar, porque eu estudei no CIEP, sou aprovado no Enem, bolsista do ProUni, tenho filhos no Pedro II. Então convivo com a educação diariamente. Você fez um Royal Street Flash. Rápido, né? Eu consegui. Full hand. E hoje eu Legal, defendo a ideia de que escolas públicas têm que ter educação financeira e empreendedorismo como base. Também concordo com você. Também concordo. Muito bem. Sexual também. É uma das missões que eu mais dedico com o apoio aqui do Clube Empreendedor. Da Financial, que é sensacional. Nós vamos fazer esse jabá porque a gente pode, porque a gente aqui Concordo. é Um criador cara muito dos bom filhos. que toca o Clube do Empreendedor chamado Rafael Ponzi. Ele é meio ditatorial com microfone, mas Muito. dia a dia o cara é sensacional. Não, mas olha só, deixando aqui pros ouvintes e pro internauta ficar ligado, o Gilvan tem um programa aqui na Rádio Roquete Pinto nas manhãs, falando sobre economia, e tem uma empresa chamada Financial, né, que ensina exatamente tudo isso que ele falou agora. E o objetivo dele é levar isso também para as escolas públicas e privadas, para ensino, que é importantíssimo. Não, Pode fundamental, salvar a também acho economia fundamental. do país fazendo isso. Inclusive, essa é uma bandeira que eu levanto sempre. Olha, parabéns, viu, Gilvan, por levar essa bandeira também. Eu acho que foi muito legal. Ótimo. Sensacional. E o ponto que eu quero falar é o seguinte: as faculdades, por exemplo, as públicas, me desculpem, meus ouvintes das faculdades públicas, mas tem uma ideologia. Hoje eu fui dar uma palestra, acabei de chegar de Campo Grande, Ponzi, e o diretor da faculdade privada, que eu não quero citar o nome, ele falou assim: mas existe uma vertente que ter lucratividade é boa. Eu quero falar que quem tem fundo de garantia tem o pior investimento do mercado. E se eu chegar isso numa determinada faculdade e falar que fundo de garantia é uma merda, que não produz rentabilidade, que seu dinheiro perde valor para a inflação, eu vou tomar porrada. Então, assim, por exemplo, aqui, ó, só para terminar minha fala, o Marco Antônio Villa, da Jovem Pan, falou o seguinte: o Enem continua o mesmo, não prova, não chegou a notícia que o impeachment ocorreu, é petista, diz que Eduardo Galeano é citado 2 vezes, que a literatura espanhola também, e as questões de gênero são interessantes. Também não entendi, teve falhas no exame. Pô, olha só, deixa eu só concluir, Rafael Ponzi, tô tentando falar isso a meia hora. Eu acho que também há assim, uma tempestade num copo d'água. Tá aqui no Facebook a Alessandra de Azevedo falando assim: claro que foi agenda LGBT, tinha até a conta da avó lésbica para interpretação de texto. A Mônica Ponzi, tia Mônica falou supervalorização da pauta LGBT. Cara, eu acho isso uma viagem, porque a gente teve, da mesma forma que a gente teve questões abordando temáticas, né, de diversidade, Rafael Ponzi, a gente também teve a Suma Teológica do São Tomás de Aquino na prova. E ninguém ficou falando que teve doutrinação religiosa na prova do Enem, entendeu? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Então, assim, você teve, só pra concluir, Súlia, claro. Era isso que eu queria falar. Eu prometo que eu não falo mais nada até o final do programa. A questão é o seguinte: então você também trabalhou dos documentos, né, duas obras, 2 brochuras da Igreja Católica fundamentais, e ninguém tá falando que teve doutrinação católica. Então, assim, há um sensacionalismo muito grande da agenda LGBT. Vai fazer o quê? Vai fingir que não existe? Vai ignorar essa parcela da população? Não, entendeu? Eu acho que não tem que ignorar. O problema é a supervalorização disso o tempo todo. Não tô dizendo que eu vi isso na prova do Enem. Que foi o caso do Enem. Perfeito. Eu não vi Gente, isso na prova do Enem. Eu acho que teve mais blá blá blá, mais mimimi sobre isso, sobre a prova do Enem, do que efetivamente isso acontecer. Vou só fazer um parêntese rápido: é o seguinte, o Gilvan falou sobre a polícia entrar nas universidades. O ministro Barroso fez uma declaração de que a polícia ela tem que entrar na universidade para estudar. O cacete, amigo, se tem crime lá dentro, seja eleitoral ou não, tem que entrar. Crime eleitoral não pode fazer campanha dentro de instituição pública. Não Muito pode. bem. Mas não houve campanha. Não houve campanha. Não houve, Vossa Excelência está usando desse espaço para fazer doutrinação política. Pra você que está ouvindo aqui o nosso programa chamado Bomba Tônica, né? Todas as terças-feiras de 11 à meia-noite, estamos falando aqui sobre a redação do Enem e da pauta política, possivelmente política e ideológica, que teve na prova. Ou seja, você ouvinte internauta, sempre teve uma discussão sobre se a prova do Enem teria, assim, uma questão de doutrinação
doutrinação ideológica e política dentro da prova. O que a gente está discutindo aqui é exatamente isso. E aí, como você deve saber, a polarização é grande e esse programa retrata exatamente a polarização do Brasil. A gente tem aqui pessoas de esquerda e de direita. Com muito bom humor. Com muito bom humor, exatamente. Então é isso que a gente trata aqui hoje. Mas eu queria uma opinião do nosso convidado André Mirski, nosso cidadão também europeu aqui, português, que quer dizer, é pertinho da Europa, né, Portugal, não é isso? É do lado. É do ladinho da Europa ali, Portugal. Você tropeçou da Europa cá em Portugal. Exatamente. André, você vê essas questões, você falou, inclusive, aqui nos corredores da rádio, que internacionalmente está repercutindo muito mal essa história do Moro ter ido para o Ministério da Justiça, como se fosse realmente um golpe, né? Mas essa questão de doutrinação ideológica acontece lá fora? Como é que é? O que você enxerga daqui, vendo um pouquinho eu sei que você mora aqui, é brasileiro também, mas como é que você enxerga isso vendo de fora? Eu achei interessante a questão do Enem, inclusive por uma situação seguinte, que o Enem no Brasil, ele dá entrada para a universidade pública em Portugal. Ah, é? Ai, Jesus! Eu não sabia disso, não. É verdade. Você pode, com o Enem, candidatar à Universidade Pública Portuguesa. Então, isso, na realidade, toda essa globalização dos temas em si está tudo interligado com essa doutrinação que acaba se espalhando pelo mundo inteiro. Então é uma coisa global, não é só local. Entendi. E a gente estava falando também no pré-programa em relação que essas questões não são questões que foram feitas semana passada, elas já estavam feitas há uns meses atrás. Desde maio, né? Então, é uma coisa que aconteceu nesse contexto político que a gente falou muito e vai ter toda a tendência para continuar, com certeza. Pois é, exatamente. Muito obrigado, André. Muito bem, vamos lá. Gilvan Bueno. Quanto é a dívida do Enem para o país? Você sabe? Quanto é a dívida do Enem para o país? Joga um comercial e depois eu conto. Mas é pra ter lucro? Pra ter lucro, Enem? É pra ter lucro, Enem? Excelente pergunta. Ai, Jesus! E agora? Eu acho que era um bom momento pra gente curtir um som, dar uma relaxada. Pose. Muito bem, vamos curtir agora a maravilhosa aqui. Cheguei, Ludmilla, que tem tudo a ver com a nossa economia. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Que eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, Falciane com Pessoal, tá rolando aqui uma discussão. É justamente Ó. é justamente essa a sagacidade que a prova cobrou do candidato. Se é um dialeto ou não. O dialeto, ele é característico de quem o fala, de quem o É uma linguagem específica. Não, cara, linguisticamente é dialeto. É dialeto. Tecnicamente é um dialeto. Então, o problema é que exista, seja respeitado, mas tem que respeito a base de tudo. Agora, supervalorizar essa merda, supra intelectualidade, também não é por aí, né? Acho que é uma linguagem Eu acho que você vai retomar o modelo antigo. Vamos falar sobre isso. Deixa só o Gilvan falar a resposta dele. Pessoal, compartilhem aí, curtam a nossa página. Vambora, hein? O próprio André Gasparetti, que é um locutor aqui da casa, faz escândalo, e o cara usa uma série de jargões no programa dele que é engraçado, pô, que é bacana, que é a comunicação. Entendeu? Sim, vou dizer, eu não vejo mal. Não vejo mal nisso, eu acho que é muito blá 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 sobre essa questão, mas eu acho também que tem que ser uma coisa mega valorizada, tipo, nosso supra-sumo da intelectualidade. Mas eu acho que é uma coisa trivial. Eu acho que tem os dois lados discutindo, um tá falando, entendeu? Eu acho que é uma coisa trivial, eu acho que, tipo assim, é uma coisa super banal. A gente tem que voltar pro programa, hein? Que a galera não ressalta também, né?
Bomba Tônica. Estamos de volta. Muito bem, estamos de volta agora com o programa Bomba Tônica, no Facebook ao vivo também e aqui na 94,1 FM. Muito bem, voltamos aqui à nossa questão do Gilvan Bueno. Gilvan, por favor, diga, qual foi a sua pergunta? Quanto custa o Enem para o país? Quanto custa o Enem para o nosso querido país? Pedro Barbosa, com sua metralhadora... Barbosa. Parou, mas é para ter lucro? Então, Pedro, o Enem, ele foi ali devido a um momento educacional de falhas no sistema, de acesso às boas faculdades. Um determinado momento, as escolas quiseram entender como era ele para a entrada nas universidades. Depois o governo criou o ProUni, né, que para as famílias com baixo poder econômico poderiam utilizá-los, do qual eu utilizei, me orgulho muito disso, por isso que eu tenho essa missão de voltar para as escolas públicas. Mas aí ele fez o seguinte, então as faculdades privadas, elas poderiam conceder o FIES, né, que é o financiamento estudantil para os estudantes do ProUni. E era uma oportunidade única, incrível, porque quem não tinha poder econômico para pagar uma faculdade privada, tinha sim o financiamento estudantil, que hoje, Pedro, custa 20 bilhões de reais. O endividamento dos estudantes que utilizaram o ProUni no Brasil, Estadão, tá? É de 20 bilhões, ou seja, as famílias começaram a estudar, mas teve um problema, Pedro, em nossos ouvintes. Não, um outro problema pior ainda. A qualidade que era oferecida via os EADs, os ensinos à distância, via a qualidade educacional desses programas, via a falta de assistência e depois o desemprego. À medida que você tinha um ensino à distância de baixo poder... Gente, ensino à distância pode botar aí, quem estiver ouvindo aí ao vivo, por favor, fala aí. Ensino à distância, você tá bem? Né? Você não tá bem, concorda comigo? São poucos cursos que são bons. São poucos cursos que são bons, né? Eu falo isso porque minha tia fez um curso EAD pela USP. E o curso era muito puxado. Então, assim, a USP tem, sei lá, nem todas as faculdades vão ter esse nível, né? USP, e aí teve desculpa, eu queria falar uma palavrão, nem vou falar, mas uma péssima qualidade. Então os caras se endividaram, não saíram de lá estudando e não conseguem pagar porque não tem emprego. Então o que custa o Enem hoje ao país é 20 bilhões por causa do FIES. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? É acabar não entendi nada que ele falou. De financiamento estudantil para faculdades que oferecem um péssimo ensino e fazem disso uma receita e compram várias instituições e acabam depredando a educação no Brasil. Só uma pergunta, Gilvan, Muito bem, calma aí, vamos lá. Suliano quer fazer uma pergunta no Brasil é uma merda, é isso? Você não quis falar isso? Não quis falar, tá. Não, só pra saber mesmo. Vamos lá, rapidinho, só um minutinho aqui, pessoal, só um minutinho, vamos lá. Armando Sabada Silva, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, aqui no nosso primeiro bloco, e você falou que a prova do Enem vai voltar a ser como era antigamente, não é isso? Explica pra gente. Tudo indica, né, com a entrada do Marcos Pontes no Ministério da Educação, que agora provavelmente já vai unificar com o Ministério da Ciência e Tecnologia, não sei se já unificou, e com a visão que chega aí o nosso presidente, outras pessoas, que o Enem é muito superficial, é muito politizado ideologicamente. Eu acredito que provavelmente vai modificar os vestibulares, vão passar a ser igual os modelos tradicionais antigos, em que cada universidade adotava seu próprio vestibular e que as questões eram muito mais técnicas e aprofundadas dentro de cada matéria. Enfim, e aí cabe a gente discutir quais são os efeitos, porque antigamente isso tinha um outro efeito, né? Sim. Cada faculdade cobrava, né, um determinado valor que eu não sei se vai ser acessível para a maior parte da Eu gosto dessa ideia de um exame unificado, sabe, Armando? Porque o que acontece? O Brasil ainda sofre de um regionalismo muito grande, né? Cada região do país, a região sudeste, a região nordeste, ela tem realidades muito diferentes, culturais e históricas, enfim. Então, assim, eu acho que esse exame unificado, quando você pega um pouco de cada coisa, um pedaço de cada Brasil, né? Você passa uma visão, assim, mais geral, assim, eu acho que é mais cuidadosa, mais profunda, uma visão mais afim com a realidade pro candidato, entendeu? Mas aí, minha opinião. O que você pensa eventualmente da possibilidade? Porque eu acho legal também essa ideia de você unificar e ter um modelo que seja universalizado. Sim, e melhor o acesso também, né? Mas o estudante faz a pergunta. O que você pensa eventualmente isso poder ser dividido? Você ter uma parte das vagas destinada a esse exame universalizado e uma outra via acesso, cada universidade ter o seu próprio vestibular. Gilvan quer responder? Vai, Gilvan. Cara, eu discordo. Sinceramente, eu discordo. Eu sempre falo em algumas palestras que o Brasil ele tem uma capitania
continua no Brasil ainda a existência de capitanias hereditárias do dinheiro, principalmente da educação e da tecnologia, né? Porque como é que funciona? Se você vir descendo no Brasil, é só os países próximos do oceano, os estados próximos do Oceano Atlântico que tem desenvolvimento. Se você for para Mato Grosso do Sul, se você for para Tocantins, se você for para Rondônia, Roraima, você não vai ter nada. Então o Brasil tem o seguinte, ó, pega aqui a costa do Brasil, são os países mais ricos, né? Então os que estão lá dentro têm uma deficiência. E como é que você vai criar o problema de emprego no Brasil? O Brasil hoje tem 12,7 milhões de empregados. 47% dessa população está em emprego informal. Então você tem que criar uma única visão e todo mundo se adaptar. Agora você vai pegar, não, vamos favorecer esses, aqueles. Eu sou um pouco contra. Acho que tem que ter um único modelo onde todo mundo se adapta e se prepare para isso. Eu concordo. E também, Muito bem. até essa questão de unificar a prova, você melhora o acesso. Você tem um intercâmbio maior, né? Estudantes que vão do Rio para São Paulo. Né, São Paulo, em relação a isso, tem muita crítica. O pessoal acha que é eu muito sou favorável a um processo seletivo único. Mas no modelo anterior, que era usado. O vestibular da UERJ, por exemplo, quando eu fiz o do UFRJ, também já fiz. Tomei bomba. Vestibulares, enfim, exigia de você conhecimento de fato. Exatamente. Então, eu acho o Enem muito superficial. Tô falando porque eu já dei aula em curso preparatório pro Enem. Muito bem. Eu acho o Enem muito superficial. Acho que o modelo do antigo vestibular é o ideal, sim, na minha opinião. Mas sou favorável, sim, a um processo único de seleção que vocês possam se preparar. Eu acho que é bem por aí. Muito bem. Tava conversando, o Gilvan, exatamente sobre essa questão de colocar novas matérias no currículo, né, do fundamental e do médio também, e falando sobre faculdades. Hoje estava conversando exatamente sobre isso. Hoje existem vários cursos que preparam a pessoa para o mercado. E a faculdade tradicional parece que está caindo muito. E está mudando esse novo modelo de educação, não só no Brasil, mas no mundo também. O Brasil está começando a seguir esse modelo. Essa questão de unificar o Enem para faculdades tradicionais, você acha que muda? Então, essa pergunta é ótima. Eu queria só pegar o gancho ali do Suriboy. Pega com carinho. É isso. Vai, com carinho. Sem problema. Juliana tá aqui. Aí depois não quer falar do dialeto LGBT na prova. Fica cheio de pederastia aqui no programa. Teu olho, menina! Cara, vamos lá. Dialeto de travesti com São Tomás de Aquino, cara. Pelo amor de Deus, filho. Ele guardou esse rancor no coração, meu irmão. Vou falar uma parada pra tu, Pedro. Na moral, Jesus é travesti, irmão. Segura essa, entendeu? Cala tua boca aí que Jesus é travesti. Só um minutinho. Coisa absurda, rapidinho. Só um minutinho. Barbosa, repete o que você falou. Repete o que você falou. Agora no microfone. Não, que ele quer comparar linguagem travesti com São Tomás de Aquino. Pelo amor de Deus. Foi só pra irritar o Guga. Vamos lá, tranquilão, por favor. Não, na verdade tem uma história muito engraçada sobre Portugal. Nós temos um gajo, lógico, que eu me recordei. Tem nada a ver com o tema do programa, mas é muito boa. Sim, é assim, o Manel... Atenção, ouvintes internautas, o Vinícius Juliano vai contar uma piada de português do lado do português. Desculpa. Mas vamos lá. Não é uma piada. Não é uma piada? Fato verídico? Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Muito bem. O Manel chegou com a Maria numa pastelaria, só que só tinha um lugar bem no começo e outro lá no fundo. Sim. Então ele ficou na ponta, a mulher foi no fundo, cada um pediu o seu pastel, e pouco o Joaquim grita: Ô Maria, queres ketchup? Não, eu prefiro o Joaquim. Posso falar uma coisa? Eu acho que é a quarta vez que ele conta essa piada no programa. Gente, a gente vai ser expulso desse programa. Vocês sabem disso, né? Eu vou responder a pergunta que é melhor. Vai ser expulso desse programa. Não, já passou do horário, já. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou dizer que eu adaptei, que era muito mais pesado. Muito bem. Sabe por que o Enem ficou superficial? Vamos lá, Gilvan, diga. Por que ficou superficial? Você concorda que o Enem ficou superficial? Concordo. Você acha que é uma prova que não é boa? Concordo. Que não prepara os alunos para o ensino universitário? Não. Prepara não, desculpa. Existe um lobby muito forte para as instituições de ensino privado, que não são ali as top 3 ou as top 10 do Brasil, conseguirem emplacar seus cursos. Ok. Se o Enem é muito forte, ele não tem aluno. Se o Enem reprova muito, como é que ele vai conseguir novas matrículas? É só a faculdade baixar a nota para passar na faculdade dele. Não, mas a faculdade não vai baixar. Então você usa o quê? Você usa um único meio de acesso chamado Enem. Se o Enem é superficial, todo mundo entra, você tira uma boa nota, melhora a redação. Observa,
Quem estiver discordando tá aí, ó. YouTube tá aí, tamo aí. Facebook tá aí. Então, faz uma avaliação em níveis de dificuldade da prova do Enem nos últimos 10 anos. A primeira foi muito difícil. E as demais, todo ano foram mudando. Redação ficou mais fácil, mudou o peso. Muito mais fácil. Não sei, porque eu fiz 2008, né, o Enem em uma entidade, vestibular para instituição privada. Só PA, no Brasil, que eu não quero citar o nome aqui, que não paga o jabá pra gente. Não paga o jabá, não vai falar. Cara, eles pegaram o assunto, foi a crise de 2008. Gente, teve tanto acontecimento esse ano que não foi explorado no Enem. Né, as questões técnicas, por exemplo, aí você tem outra questão. O SAB mostrou o seguinte: matemática e português no Brasil é fraco. É fraco. E aí? É explorado isso no Enem? Não, mas a prova com relação à redação. Muito bem. Com relação à redação. Vamos só um minutinho, vamos falar aqui com o ouvinte. Ouvinte internauta, principalmente ouvinte, né? Se você tá aí no carro ouvindo, você é pai, você é mãe, você é tia, ou você fez a prova do Enem e quer falar aqui uma experiência sua, ou deixar sua opinião sobre a prova, é só você ligar para agora pro nosso Bomba Tônica, que você vai falar ao vivo para todo o estado do Rio de Janeiro. 2333-2080. Repetindo, Juliano. 2333-2080. Gustavo. 2333-2080. É só você ligar. 2333-2080. Muito bem, é só você ligar para a rádio para contar a sua história. Continuando, Armando Sabada Silva, por favor. Fazer um comentário em cima do que o João acabou de falar. Sabe o que eu acredito, cara? Que muito além da cobrança do Enem ter baixado para favorecer instituições de ensino privado, do ensino superior, o FIES e o ProUni favoreceram muito mais, mas muito mais essas instituições de ensino privado, de ensino superior, porque aumentou o número de pessoas inscritas e que passaram a ter condições de pagar, e começou a ter um lobby muito grande delas para que justamente continuasse esse programa de financiamento, ainda que tivesse gerando mais dívidas e mais dívidas para o governo. E eu pergunto até em que extensão o ensino não precarizou de tal modo que favoreceu essa grande difusão de pessoas que não encontram vaga na rede pública e acabam tendo que ir para a rede particular. Armando, Raul, só um minutinho. George Clooney, por favor, compareça ao estúdio de Bomba Tônica. George Clooney que tá vendo aqui a novela da Globo. Não, agora ele tá vendo Amor e Sexo, tá bombando. Eu tô vendo aqui também, tá super irado. Compareça aos estúdios, por favor. Muito obrigado. Armando, continua sua explanação, que já temos uma ouvinte na linha para falar com vocês. Só falta o George Clooney. Deixa o ouvinte chegar. Só falta o George Clooney. Por favor, Armando, continue. Então, meu ponto é esse. Eu acredito que o financiamento público foi um fator muito mais decisivo para que você tivesse uma extensão desse mercado de ensino privado do que efetivamente o fato da prova ter baixado o nível. Perfeito, Armando. Muito bem, muito bem. André Mirsky, o que você está achando? O que você acha que pode ser a prova? Você acha que isso é um modelo legal aqui pro Brasil? Você acha que se encaixa? Diga lá, opa. Ô, Rafael, eu passei uma boa parte fora e... Eu consegui fazer tudo de errado, André. Eu coloquei uma linha que não era linha no ar, eu desliguei a ouvinte que estava esperando, a linha não consegue sair, a linha tá aqui ainda, ela tá tocando. E o George Clooney tá cagando. E o George Clooney tá... o George Clooney tá lá. Eu não sei onde é que tá essa linha, o botão não desliga aqui, ó. Ouvinte, nós não desligamos. Atenção, ouvinte da Rádio Roquete Pinto agora, que tá ouvindo Bomba Tônica no seu programa preferido das noites de terça-feira. Você está participando agora de um programa ao vivo. O que é um programa ao vivo? A ouvinte liga, você atende, coloca, ela vai tentar colocar ela no ar, e você desliga na cara dela e coloca uma linha que não está tocando. Isso é maravilhoso. O que você acha disso, Gugu? Não é legal? Eu acho legal até o ponto que o ouvinte não vai ligar mais, não vai mais ouvir o programa. Quem disse que ele não liga? Não liga mais? Alô? Voltou. Aí voltou. Só falta. Mas sabe quem não voltou? Sabe quem não voltou? Quem? George Clooney. Voltou. George Clooney agora está bebendo o seu café do What Else. A gente vai testar aqui, gente. Olha só, a gente vai testar. Vamos testar aqui. Vamos tentar. Alô? Ô, louco, bicho, quem sabe faz ao vivo aí. Alô? Eu escuto aquele som de ocupado. Alô? Oi, alô? Tem duas linhas. Oi. Alô, Tem 3 linhas. Pede pra ela falar, Vou fazer uma teleconferência ao vivo aqui no Bomba Tônica. Alô? Oi? Sensacional. Tudo bem? Qual é o seu nome? Mariana. Olá, Mariana. Boa noite. Você ligou para quê? Pra pegar uma receita de bolo aqui no Bomba Tônica. Boa noite. Então, quero ligar. Já liguei. Já ligou? Parece. Pra dizer pro rapaz
que tá aí falando essa blasfêmia que o Enem é superficial. Ele devia tentar o Enem. Ele deveria Preciso não, tentar já o passei no vestibular. Já fiz Nossa faculdade. senhora, já meu Deus tô do céu. velho já. Mas olha só, qual é o nome da senhora? Mariana. Mariana, o Vinícius Juliano, é quem falou que o Enem é superficial, ele inclusive deu aulinha, ele deu cursos, e ele continua falando isso. O que você tem que falar pra ele agora pra corroborar na sua opinião? O Enem não é superficial. Por quê? Porque o Enem trata o conhecimento de modo interdisciplinar. Sim. Percebe? A vida é interdisciplinar, meu caro. A vida é o quê? Interdisciplinar. Até aí concordamos, até aí concordamos. Concorda, Suliano? Até aí concordamos. Suliano, o que você quis dizer quando você diz que era superficial? Pra Mariana poder entender um pouquinho melhor. Comparado com o vestibular que eu fiz, é superficial. A maneira como ele exige o conhecimento, como ele deve aplicar, o aluno deve aplicar o conhecimento ali para poder passar naquela prova, mostrar que tem a capacidade para fazer aquele curso, é extremamente superficial. E digo isso baseado, primeiro, na minha experiência em sala de aula. Sim. E segundo, no seguinte, eu tenho colegas, tenho amigos, na verdade, que fizeram o Enem e passaram para universidades públicas. Por exemplo, um amigão meu que passou para física. Sim. Na UFRJ. Sim. Fez o Enem. Cara, eles tiveram que criar lá um cursinho quase que de física zero e tal, cálculo zero. Cálculo zero. Na PUC também porque tem. a galera não chega lá sem o conhecimento mínimo. É claro que, enfim. Entendeu? Mas Mariana, entendeu? Concorda com ele, não, né? O seu vestibular no século passado. Como é que é? Me chamou de velho, obrigado, Deus te abençoe. Te chamou de velho, tá certinho. Deus te Guga, abençoe, Mariana. Guga, você concorda com a nossa ouvinte? Concordo. Eu acho assim, eu não acho que o Enem seja superficial. Eu concordo que o Enem, a proposta do Enem desde o princípio foi abordar os conhecimentos de forma multidisciplinar, né? Conhecimento, as pessoas estão fazendo essa comparação absurda com a questão lá dos LGBTs e com o São Tomás de Aquino, mas a questão é que o Enem aborda conhecimentos, fatos contemporâneos que estão acontecendo neste momento na sociedade. E eu acho assim, isso muito bacana, eu concordo com essa interdisciplinariedade. Doutrinação política, na verdade, é quem quer transformar o Enem numa pauta conservadora e fingir que essas tipo de coisa não acontece. Muito bem. Mariana, gostou? Mariana? Eu? Gostou da nossa interpelação, da questão do Gustavo? Não, vocês descambaram para uma discussão que não estava primeiramente. Entendi. Então você concorda que o Enem é uma prova muito boa e consegue medir o conhecimento do aluno para botar ele na faculdade, é isso? Eu quero saber do rapaz que fez... É Vinícius. Calma aí, Vinícius. Como é que é, Mariana? No passado. Sim, ele tá aqui. É Vinícius Juliano, Sully Boy, que a gente chama ele. Não adianta saber a função da mitocôndria se a pessoa não sabe respirar. Olha, pra quem vai fazer biologia ou medicina, eu acho fundamental saber pra que serve a mitocôndria. Eu fiz letras, então eu não faço ideia do que é. Mas você teria que saber pra passar no vestibular, entendeu? Beleza. É isso que ela quer dizer. Mas a questão é a seguinte, você tinha muito mais peso na segunda fase do vestibular, por exemplo, ela insiste em falar que sou do século passado, me chamar de velho, quer saber a idade dela. Na segunda fase, você dava uma ênfase muito maior àquelas disciplinas que estariam ligadas diretamente ao teu dia a dia, do teu curso, por exemplo. No meu caso, letras, história, geografia, língua portuguesa, literatura. Vinícius, e cada que o Enem faz isso também, né? Muito bem. Só um minutinho, Mariana, muito obrigado pela sua participação. Espero que você tenha gostado de participar aqui com a gente. Ligue de novo e fique ligado. Nosso programa é toda terça-feira, de 11 meia-noite, tá bom? Valeu. Um beijão bem grande, tchau, tchau. Agora, o Guga fala que diz travesti, eu que falei a blasfêmia, eu não entendi essa. Boa noite. Vamos lá. Eu tô brincando, senhor, pelo amor de Deus. Vamos lá. Primeiro, Gilvan, por favor. Mariana, sei que você nos continua nos conduzindo aí com a sua audiência. Primeiramente, muito obrigado. Primeiro, o carinho de ter ligado pra gente. Foi muito legal. Dedicado uma parte do seu tempo. Acho incrível essa interação. Muito obrigado. Juliana, você pedimos desculpas aqui. E acho que o bunda de um lado democrático. Eu achei que era bunda. Eu também entendi bunda. Eu também achei bunda também. Eu entendi bunda. A bunda é democrática. O lado bom de algo democrático é você poder ouvir partes diferentes, respeitar e botar as suas ideias. Com certeza. Esse programa é isso, inclusive, isso né? É muito legal. Acho que não tem nenhum programa hoje que faz isso aqui dessa maneira. Que a gente só o Bomba Tônica, exatamente. Só o Bomba Tônica. Bomba Tônica. Armando essa Bada Silva, por favor. Vinícius, eu só queria te falar que hoje o Enem, ele tem peso diferente para as
matérias, dependendo do curso que você escolhe, na hora que você Como é que funciona isso? Explica direitinho. É o seguinte, eu acertei determinado número de questões. Sim. Tá? Mas a minha pontuação não está definida. Ela só vai ser definida depois que eu escolho o curso que eu vou me matricular no SISU. Então, por exemplo, se eu me matriculo em Direito ou, enfim, outra matéria de Humanas, a redação vai ter um peso, sei lá, 3 vezes maior do que teria Matemática. Entendeu? Ou então não, mas calma aí, só um minutinho. Eu entendo. Armando, eu entendi. Achei legal. Eu não sabia dessa informação, que mudou da minha época, que eu sou do século passado também. Somos idosos. Somos idosos. E aí é o seguinte, mas o que o Vinícius está querendo dizer é o seguinte, na prova, vê se eu tô caminhando com o seu pensamento, Suliano. A prova, ela caminha de uma forma macro, superficial não posso dizer, mas vamos botar superficial aqui rapidamente. Superficial. Já na nossa época do século passado, eram duas provas, 2 fases, né? Que aí você fazia a primeira e a segunda eram as específicas. E as específicas eram mais difíceis. Então, por exemplo, hoje o Enem, na questão de biologia, faz uma coisa mais superficial, vamos dizer assim, né? Tô colocando aqui como eu falei, eu acho superficial. E aí você acerta pelo número de questões, mas ainda não aprofundou a prova. É isso, Suliano? Na minha opinião, é exatamente isso. A opinião dele é essa. Por favor, refute, Pedro Barbosa. Não, eu queria fazer só um adendo aqui. Que eu acho... Vai, Barbosa. Que ele fala da questão da dificuldade da prova, mas também não adianta botar tão difícil pra você chegar lá e virar militante do PT e do PSOL, né? Opa! Como assim? Meu Deus do céu. Que fixação que essas pessoas têm. Pessoal, eu fui impedido de disputar as eleições do DAUB, Diretório Acadêmico Lima Barreto, na UERJ, porque eu era afiliado ao PSTB. Não foram nenhuma nem 2 vezes, foram 3 vezes. Eu fui vetado por calma aí, ser Suliano, tucano. calma aí, vamos botar, calma aí, Suliano. Esse é Suliano, você vai falar dessa, Suliano? Aprende. É verdade. Movimento estudantil, aprende. Você chuta a urna. Gustavão, não é verdade? Com certeza, chuta a urna. Hoje em dia mudou. Você molha a urna. É ou não é verdade? Mas faz assim, Vinícius Suliano. Molha a urna. Eles fazem. A urna agora é digital, né? Vamos lá. Ah, verdade. Gilvan Bueno. Amigos ouvintes. Aprovação automática. Vocês aprovam? Claro que não. Calma aí. Calma aí. Quem aprova, por favor, fale eu aprovo. Estamos perdendo tempo aqui. Já acabou Tem o quase, André? basicamente. De Portugal? Não, aprova. Tem um projeto agora pra acabar com isso que tá rolando no Senado. Você vê nem português aprova. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Aprovação automática tem um problema a longo prazo. Tocando o telefone. Que não está sendo calma aí, comentado, que é o seguinte. Você forma alunos que não sabem nada. Verdade. Os alunos já entram na faculdade sem saber muito bem. Né? Não gostaram? Sem dúvida. Vamos lá, vamos organizar aqui rapidinho a bagunça. Pessoal, atenção, ouvintes internautas, estamos aqui falando sobre a redação do Enem. Entramos nessa pauta e estamos agora falando da prova do Enem em geral. Se ela é uma prova mais específica ou não, se ela ficou muito geral, assim, vamos dizer assim. Alguns aqui têm uma opinião que a prova do Enem agora é superficial, ela não encaixa exatamente no conhecimento específico da área que cada um vai ingressar na universidade. E eu gostaria de perguntar ao nosso querido Guga como é que está o Facebook. Tem muita gente falando aí no Facebook, Guga? Tem muita gente falando. Pierre Quintanilha, nosso querido amigo Pierre, sempre aqui com a gente, Pierre com Y, que ele gosta. O Enem sempre adotou pautas atuais e de forma contextualizada. Contudo, as perguntas são acerca do conteúdo do ensino médio e as temáticas são tangenciais a isso, né? Mas o que tem aqui, deixa eu ver... acho que basicamente isso. O Rafael Ponzi se limitando a falar sobre a nossa pauta, que é a questão do Enem. Sim. É somente. Tem o Rodrigo Viana dizendo aqui que exame unificado foi prejudicial. Pessoas, para entrar em qualquer vaga, entram em qualquer faculdade e às vezes nem cursam e acabam pegando vaga de quem quer em determinada faculdade. Muito bem. Aqui. Pessoal, o programa infelizmente está acabando. Exatamente. O Ferrari acabou de entrar. Somente terça-feira que vem. Vamos ocupar aqui democraticamente, então. Agora, a gente chamou o Jorge Clooney, né? Ele vai aparecer, quer postar? Quando der meia-noite em ponto, ele tá aqui ele aparece. pra acabar. Vamos ocupar democraticamente mais uma hora desse programa. Gente, vamos ocupar democraticamente mais uma hora. Se a coisa do abaixo assinado. Olha, honestamente, Rafael, eu acho que não é melhor. Eu acho que não é o melhor momento da gente ocupar nada. Calma aí, repete, vai. Eu acho que não é o melhor momento da gente
da gente ocupar nada, ou qualquer coisa, porque a gente pode tomar um tiro de um sniper na cabeça ou um drone entrar aqui metralhando a gente. É só você não ter fuzil na mão que não é abatido. O Boulos discorda. Sem fuzil na mão, não tem tiro no cabeção, meu Aqui pra amigo. vocês, aqui, ó. Tá com fuzil, não tem diálogo. Atenção, com licença, só um minutinho. Pedro Barbosa, você poderia repetir sua explanação? Ele tá falando que... Aí, quem chegou? Ai, que saudade, velho. Filma ele. George Clooney, você poderia, por favor, falar o Orelso aqui no microfone? Só o Orelso. Você é o George Clooney. O Orelso. Não, só quero aqui falar aqui... Não deu. Não, você que deu a ideia de ocupar. Só um minutinho, vamos lá. Pedro Barbosa, por favor. Não, só quero falar pro amigo Guga que falou da questão do fuzil que vai ser abatido. É só você não ter fuzil na mão que você não vai ser abatido. Você que mandou ocupar, cara. Uma alegria imensa estar aqui. Excelente, Barbosa. Ele falou com uma animação. Parabéns pela sua... Não, ele falou com emoção, cara. Você não entende. Você é o advogado dele? Valeu, rapaziada. Boa noite aí. Valeu, garoto. Obrigado, irmão. Vamos lá, Gilvan Bueno. Um abraço pro Vitinho, maldito. Outro pro Paquetá, maldito. Na boleia, sem sintoma. Eu queria dizer que era pra ser líder, mas no final, queria lembrar que hoje é um dia muito importante pra democracia mundial. Muito importante. Pela eleição nos Estados Unidos. As midterms. Ela pega uma questão super importante, que você tem lá um transgênico se candidatando, você tem uma mulher negra tentando, as minorias... Tem um alimento se candidatando, transgênero. Não, deixa lá. Deixa lá. Vai lá. Que igual o Sully Boy faz. Sully Boy, dá uma moral aí. Não, foi ótimo, eu adorei. Genial. Vai. Cara, tem as minorias hoje nos Estados Unidos estão buscando seus espaços de direito, candidatos que eram improváveis nas últimas eleições. Isso é uma mensagem para o Brasil de 2022. Temos que enxergar lá na frente. É verdade. Então, um dia que a gente pode ter aí uma pessoa que usa de práticas horríveis que tem prejudicado mundialmente a economia e famílias, separado crianças dos seus pais, que possa perder o poder na eleição de hoje. Muito bem, Guga. Maravilha, Rafael Ponzi. Eu queria desejar uma boa noite aqui para os membros da mesa, para os ouvintes. Eu queria dizer, Rafael, encerrar minha fala dizendo para as pessoas se preocuparem um pouco menos com a forma de Jesus. Eu fiz essa brincadeira aqui que Jesus é travesti. Isso foi só uma brincadeira. Esqueça. Jesus pode ser branco, negro, indígena. Jesus é como você enxerga, exatamente. Jesus é o que você sente, é o amor que você sente pelo próximo. Jesus pode ser oriental, pode ser um índio, pode ser um nórdico. Entendeu, galera? Jesus é amor e isso que importa. Preocupem-se menos com a forma e mais com o conteúdo e com o sentimento que você destila ao seu próximo. É isso aí. Boa noite, galera. Muito amor no coração. Muito amor. Ao nosso convidado ilustríssimo aqui, André Mirsky. Por favor, amigo, dê sua boa noite. Obrigado pela oportunidade, Rafael. Foi um prazer foi um prazer enorme ter você aqui. O que você achou do programa? Legal? Cara, achei máximo. Tá ótimo. Vai dizer o quê? Uma zona. Ele é educado, cara. Muito bem. Atingido, missão cumprida. Muito bem, muito obrigado, amigo. Vamos lá. Vinícius Juliano. Galera, hoje o nosso amigo Túlio, que esteve aqui com a gente uma vez comentando. Túlio Maravilha? Ele passou a ser oficialmente colunista do portal Telesur. Olha, salva de palmas pro Túlio. Túlio Ribeiro, grande Túlio Ribeiro. Pela conquista. Um abraço a todos, é sempre um prazer estar aqui. Quem quiser continuar o debate, Vinícius Suliano no Instagram ou no Facebook. Ou na página do Bomba Tônica. Sabe como é que fala em português? De Portugal? Tonic Bomb. Bomba Tônica. Bomba Tônica. Opa. Pessoal, é isso, mas é isso que a gente fez hoje, é muito importante. Eu queria muito agradecer aqui ao Armando Sabá da Silva, o que fez o Enem, trouxe questões importantes, trouxe a visão dele como um aluno que fez, na verdade, um estudante
estudante, né, que fez a prova. A gente conseguiu debater de uma forma tranquila essas questões. Falamos sobre ideologia, se estava ou não. Eu acho que aqui realmente a gente chegou a um consenso que a prova pode até ter questões ideológicas, mas é o Brasil em que nós vivemos. Então tem que existir realmente algumas pautas assim dentro de uma prova, onde é uma prova do Brasil inteiro. Vimos mudanças da prova do Enem, algumas que são boas, algumas que não são. E aqui a opinião do nosso comentarista Armando Sabá da Silva falando que pode ser que ela volte a ser como era antes. Nem sempre vai ser tão bom ou vai ser tão ruim, depende de cada um. Pessoal, muito mais ou menos isso. Exatamente. Aleluia. Nem quem vai ganhar, nem quem vai perder, vai ganhar, vai perder. Todo mundo vai perder. Eu saúdo a mandioca. Saúde a mandioca. Glória É isso. a Deus. Glória a Deus. Semana que vem tem mais programa Bombatônica, terça-feira, 12 da noite. Curte a nossa página. Galera, um beijo grande. Abraço. Valeu. Bombatônica. That's all, folks. 94 FM, a Rádio do Rio. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui a ela. Correu! É a câmera mais... A minha mulher é muito tímida, gente. Ela é muito tímida. Ela é a câmera mais tímida da televisão mundial. Gente, a gente estava aqui com o nosso tripé. Vamos mostrar o tripé. Esse é o nosso tripé. O tripé tava aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui, mas isso andou. E caiu. E aí caiu. E vocês viram que eu tentei dar um jeitinho ali, mas não deu. Não deu. Aí, minha mulher foi mais uma vez nomeada... Salvadora. A câmera do bom. A câmera do bom, exatamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi bom o programa. Foi ótimo. A gente pode falar bem. Eu ganhei até uma hater hoje. O melhor foi o tupete dele, escavanhaque. Eu vou fazer um disco sertanejo em breve. Universitário. Com ele. Imagina, olha essa dupla aqui. Serão 10 caixas. Esse cara é charmoso pra caramba. Ele canta 9 pede do cara que morreu? João Paulo Daniel. Daniel João Paulo. Desculpe, mas eu vou chorar. Não, essa não é dele, não é dele? Na hora que discuto, Muito bem, pessoal. O que você achou? Armando, queria te agradecer aí, trouxe muito tema interessante. Questões tônicas importantes. O livro. Fala pro pessoal do livro. Utopia para realistas. Por que ele é tão bom assim? Porque ele é incrivelmente incrível. Excelente. A melhor análise sobre um livro que eu já vi na vida. Incrivelmente incrível. Não vale dar spoiler, né? Senão vocês não vão ler. Exatamente, mas olha só, Guguinha escreveu tese sobre isso, né, Guguinha? Escreveu, minha monografia foi sobre renda básica universal. Porra, não era pra falar. Medida de justiça distributiva. Mas ele fala sobre o que é que as pessoas vão se interessar. Verdade. Muito bem. Também, né? Pedro Barbosa, você que está representando a maior parte da sociedade brasileira hoje. Você gostou do programa? Ano que vem vai ser ano de prosperidade. E nos Estados Unidos espero que os republicanos voltem a Você espera que os republicanos ganhem? Se Deus quiser, agora nosso Deus. É mesmo, engraçado, cara. Eu sou O cara fala que quer que o republicano ganhe pra honra e glória do nosso Deus e não quer botar Jesus na política, irmão? Como assim? Glória a Deus. Glória a Deus. Esquerda, é assim, é tudo ateu. É tudo ateu, vai tudo amargado no inferno. Pessoal, semana que vem tem outro programa, hein? Tem outro programa junto. Tem. Fica ligado. André, obrigado pela presença, amigão. Valeu. Estamos juntos. Um abraço, galera. Até semana que vem. Valeu!